Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Festa dos Pães Asmos e o Evangelismo Mundial. Através desta Festa dos Pães Asmos, devemos olhar para a vida de sacrifício de Cristo ao refletir e se arrepender de todos os nossos pecados. Fazendo isso, devemos celebrar a festa pensando: nós também participaremos do seu sofrimento. Pelo bem do mundo, Cristo desistiu de todo o seu conforto, alegria e até do seu bem-estar. Ele então carregou a cruz para levar sobre si os pecados dos filhos celestiais que tinham que morrer para sempre. Podemos entender que o amor de Cristo pelos seus filhos era realmente maior do que a sua própria alegria e felicidade. Um dos ensinamentos que Deus deu aos seus filhos foi a pregação, através da qual eles podem ser guiados a compreender esse grande sacrifício de Deus. A pregação pode nos trazer alegria, mas pode ser apenas completamente realizada quando prestamos atenção à salvação dos outros mais do que em nós mesmos. É por isso que Deus guia todos os filhos de Sião para seguir o ensinamento de Deus, a pregação. Sem pregar o Evangelho, eles nunca entenderiam sobre o coração de Cristo e nem o seu sacrifício. Assim, hoje, ao estudar o sermão intitulado A Festa dos Pães Asmos e o Evangelismo Mundial, vamos tomar um tempo para refletirmos sobre o significado da pregação contido na Festa dos Pães Asmos. Vamos, por favor, abrir a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1 está escrito: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Entre os ensinamentos de Deus, há prega a palavra, que é o caminho da verdade. Devemos entender que esse é um ensinamento realmente importante. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta. O que devemos suportar? As aflições. Para cumprir o caminho das aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pelo bem do mundo inteiro, Cristo levou os nossos pecados e se sacrificou, colocando a sua vida na cruz. Nós também devemos nos esforçar para guiar toda a humanidade ao céu, seguindo o exemplo de Deus, para que possamos beneficiar o mundo inteiro. Quando éramos crianças, pensávamos apenas como uma criança. As crianças não têm escolha a não ser viver por si mesmas. Elas demonstram comportamentos infantis, como chorar por comida quando estão com fome, ou quando elas precisam trocar as fraldas. Porém, aqueles que são maduros não se preocupam apenas com eles mesmos, mas também buscam beneficiar os outros. Essas são as pessoas que podemos dizer que têm uma fé madura. Nossa fé deve ser transformada de uma criança para uma fé madura. Pregar é o fator mais essencial para essa mudança significativa acontecer em nossa fé. Se pregarmos apenas para nós mesmos ou para nossa própria satisfação, nunca poderemos ganhar frutos. Quando consideramos os outros e praticamos o domínio próprio, e quando cedemos e nos sacrificamos pelos outros, a grande obra da salvação, no fim, se torna realidade. É por isso que na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, descreve a pregação como um bom sofrimento. Deus nos ensinou: faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos continuar. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. No capítulo 5, versículo 8 está escrito: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar.
Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Enquanto pregamos o Evangelho, chegamos a ter um tempo de sofrimento, não para o nosso próprio benefício, mas para o benefício do mundo. Através desse sofrimento, nossa vida está sendo alinhada à vida sacrificial de Cristo na cruz. Deus nos ensina que através desses sofrimentos, Ele nos restaura, nos fortalece, nos firma e fundamenta a nossa fé. Não é por isso que devemos praticar, andar no caminho da verdade, que Deus nos permitiu, que é chamado de pregação. Portanto, a vida de pregação pode ser considerada como uma das partes mais importantes do Evangelho em nossa vida de fé. Pelo bem do mundo, Deus foi crucificado neste dia, às 9 da manhã, e morreu às 3 da tarde. Neste momento, vamos pensar sobre a santa vontade do nosso Pai, que tomou todos os pecados da humanidade para si mesmo. Fazendo isso, devemos refletir sobre o verdadeiro e profundo significado de confiar a nós a missão de pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Agora, vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 1, juntos. No versículo 35 está escrito: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A vida de Cristo foi uma vida que era dedicada apenas à pregação do Evangelho. Se a vida dele fosse apenas para buscar a sua própria felicidade, não haveria motivo para ele ser perseguido, caluniado, ou até de ter tentado despertar aqueles que não queriam ouvi-lo. Há muitas dificuldades enquanto pregamos o Evangelho. Perseguição severa também acontece quando encontramos oposição. Porém, Cristo nos ensinou a sua vontade sobre a pregação ao dizer: Pois para isso é que eu vim. Sem o processo de pregação, não podemos iluminar e nem ensinar a humanidade. Assim, Cristo continuamente nos ensina que o que a humanidade mais precisa é pregação. A pregação não deve ser feita para o nosso próprio bem-estar, satisfação ou felicidade. Ao contrário, Deus escolheu a pregação como o caminho para trazer alegria, felicidade e um futuro brilhante para a humanidade. A fim de que nós sigamos o caminho da verdade, Deus não disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, prega esse Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo nos lembrou que o processo de pregar o Evangelho é como dar à luz a uma criança. Ou seja, não é fácil. Mesmo que Deus saiba muito bem que fazer a obra do Evangelho não é fácil, Deus ainda nos pede para realizar essa missão. Deus também sabe que é confortável para os seus filhos apenas ficarem em casa, sem fazer nada, estando confortáveis e relaxados. Então, por que Deus nos pede para fazer essa tarefa difícil? Na verdade, a obra do Evangelho é muito fácil se Deus fizesse tudo sozinho. Porém, do ponto de vista dos seus filhos, é uma tarefa muito difícil de se fazer.
Então, por que Deus confiou a nós essa obra antes dele partir para o céu? Hoje, através da festa dos pães asmos, os filhos de Deus devem entender a conexão entre a missão do evangelismo dado por Deus e o significado da festa dos pães asmos. A vida de Cristo foi apenas para o nosso bem. Ele viveu nesta terra apenas para salvar a nós, pecadores. Se ele tivesse permanecido no céu, ele teria apenas recebido a glória. E nunca teria que enfrentar qualquer crítica, calúnia, nem ser insultado nesta terra. No entanto, ele suportou todos esses insultos, porque era a única maneira de salvar seus filhos e de dar a eles o perdão de pecados. Ele não escolheu esse caminho com um coração cheio de amor pelos seus filhos, ao invés de considerar a si mesmo. Hoje, essa festa dos pães asmos contém esse profundo significado. A fim de cumprir a profecia da festa dos pães asmos, não devemos pensar apenas em nosso próprio conforto e conveniência. Deus nos permitiu participar nessa missão do Evangelho para que possamos vivenciar o bom sofrimento enquanto pregamos para salvar as almas infelizes e pobres que estão morrendo na ignorância, sem conhecer a verdade. Somente para seus filhos, Deus deixou o mais lindo caminho da vida, pedindo que eles realizassem essa missão. Isso não é algo que qualquer um pode fazer. Isso é apenas para aqueles que são reconhecidos e aprovados por Deus para realizar essa missão do Evangelho. Jesus falou uma vez sobre a parábola do homem que caiu nas mãos de salteadores. Um homem caiu nas mãos de salteadores. Ele foi abandonado e deixado para morrer. Um sacerdote viu o homem, mas fingiu que não tinha visto e foi embora. O levita, que dizia ser o mais justo e que guardava a lei perfeitamente, também o ignorou. Mas o samaritano fez tudo o que ele pôde para salvar o homem. Naquele momento, o samaritano estava em uma viagem. O tempo gasto para salvar essa pessoa poderia ser considerado como uma inconveniência. Ele gastou todo o seu dinheiro para levar o homem a uma hospedaria e salvá-lo. Naturalmente, a sua viagem atrasou, pois ele sacrificou a sua própria conveniência para salvar os outros. Jesus perguntou: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, ele deu uma resposta clara ao dizer: seja como o samaritano que salvou o homem que caiu nas mãos dos salteadores. Quando refletimos sobre esses ensinamentos hoje, o que podemos fazer e como podemos carregar a cruz ao participar na vida de Cristo? A resposta pode apenas ser encontrada quando pregamos o Evangelho. Se o samaritano tivesse pensado sobre a sua própria conveniência, ele teria deixado o homem que apanhou dos salteadores, como o sacerdote e o levita fizeram. Porém, no lugar de desfrutar do seu tempo privado, ele tinha a mente de considerar os outros primeiro. Ele pensou: eu devo salvar primeiro a vida dele, antes que ele morra. É por isso que Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Hoje, através da festa dos pães asmos, Deus quer que entendamos esse assunto. Assim como Deus deixou para trás o seu conforto e sacrificou toda a sua vida para nos salvar, também devemos usar o nosso tempo para os outros, ao invés de usar o nosso tempo apenas para nós mesmos e para a nossa própria felicidade. Devemos sempre pensar: como eu posso salvar os outros? Como eu posso guiar os outros ao eterno reino dos céus? Como eu posso pregar a verdade que guia os outros ao perdão de pecados e à salvação? Sobre isso, Jesus nos deu a parábola dos 10 talentos no Evangelho de Mateus capítulo 25 e nos mostrou sobre aqueles que não cumpriram os seus ensinamentos corretamente e sobre aqueles que o seguiram corretamente. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade.
e, então, partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, na parábola dos talentos, Jesus explicou sobre aquele que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos, e aquele que enterrou 1 talento no chão. Na parábola, houve aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 2. Se eles tivessem vivido apenas para si mesmos e para o seu próprio conforto, eles nunca teriam recebido essas bênçãos de Jesus Cristo. Se eles tivessem vivido para o seu próprio prazer, eles nunca teriam feito algum esforço para negociar o seu dinheiro e obter lucro. O valor dos talentos que os servos receberam era grande. Era uma grande quantia. Eles podiam comer, jogar, descansar, dormir e viver com esse dinheiro quanto quisessem, sem nenhuma ajuda dos outros, pelo resto de suas vidas. Porém, para ganhar mais talentos, eles tiveram que se esforçar muito e se dedicar completamente. Aqui é mencionado que eles negociaram o dinheiro. É como se eles tivessem um negócio, a fim de administrar as coisas bem, o que, naturalmente, teríamos que fazer. O trabalho prosperaria se o dono fosse orgulhoso e arrogante pensando: eu sou o dono. De forma alguma. Devemos ser humildes e tratar os nossos clientes como se eles fossem reis. Mesmo que eles fiquem bravos e gritem, devemos responder dizendo: oh, eu não sabia que você se sentia assim. Por favor, se você abaixar a sua voz um pouco, podemos conversar sobre isso calmamente. Quando somos capazes de confortar e satisfazer as coisas pelas quais uma pessoa está insatisfeita, nós ganharemos 5 talentos. Porém, o que aquele que ganhou 1 talento fez? Ele se recusou a fazer isso e pensou: você sabe quem eu sou? Por que eu devo me curvar a você assim? Você sabe quem eu sou? Como você pode me pedir para fazer algo tão humilhante? Já que ele pensou assim, ele terminou enterrando seu talento no chão. Irmãos e irmãs, hoje é a festa dos pães asmos. É o dia em que Cristo se sacrificou para nos salvar. Para aqueles que decidiram: eu também participarei no sofrimento de Cristo na cruz. Deus mostrou a maneira de participar no sofrimento de Cristo. A maneira e a direção estão contidas na pregação. Enquanto pregam, todos aqueles que querem participar nesse sofrimento naturalmente sentirão e compreenderão por que pregar é a maneira de seguir o caminho da cruz de Cristo. Ao mesmo tempo, também entenderemos o quanto esse caminho da cruz nos traz glória e alegria quando ganhamos muitos talentos como resultado de pregar o Evangelho.
Refletindo sobre o fato de que Cristo veio a esta terra para nos salvar, hoje, através desta festa dos pães asmos, nós também não pensaremos mais apenas em nossa alegria, paz e bem-estar, e sim naqueles que não ouviram essa verdade. Se Deus anunciasse o dia do julgamento hoje, considerando como o mundo está hoje, todos os humanos, com certeza, seriam destinados ao inferno. Portanto, devemos sempre pensar: como eu posso salvá-los? O samaritano não ficou olhando para o homem que foi roubado e o deixou para morrer na estrada. Ao contrário, ele se perguntou: como eu posso salvar a vida desse homem? Assim, ele atrasou a sua viagem, desconsiderando a sua própria alegria, e gastou todo o seu dinheiro que ele preparou para sua viagem apenas para salvar o homem. O samaritano fez tudo para aquele homem, mesmo que ele fosse um completo estranho. Jesus abençoou o samaritano, que era apenas um estranho, para o homem, mas que trabalhou muito para salvar a vida dele. Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Eu creio que todos nós devemos compreender que o caminho de carregar a cruz de Cristo pode ser encontrado na pregação. Podemos encontrar mais ensinamentos sobre isso na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Deus colocou o significado da cruz na pregação. Por isso, quando cumprimos plenamente seu caminho, podemos dizer que junto com ele, carregamos o fardo da cruz de Cristo e participamos em seu sofrimento. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Vamos ver quem é digno. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, pelo que vocês estão passando, estáis sofrendo. Esse tipo de sofrimento não é sem sentido. É por isso que está escrito: conjuro-te pelo reino dos céus. O que devemos fazer? Vamos ver na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que devemos fazer? Prega a palavra. Você pode encontrar que o motivo e o profundo significado de Cristo carregar o fardo da cruz está contido na missão de pregar a sua palavra. Já que o reino de Deus está perto, devemos compartilhar o sofrimento de Cristo e na glória que está por vir ao pregar a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Aqueles que fazem o mínimo esforço nunca podem vivenciar o significado da festa dos pães asmos. O seu entendimento é apenas de uma base de conhecimento. Se nos acomodarmos com o pensamento de que já que os outros estão fazendo bem o Evangelho, então poderemos ficar em paz, sempre seguros e livres de preocupações e problemas, no final, encontraremos o mesmo destino que o homem que recebeu um talento e o enterrou no chão. Cristo sofreu incontáveis sofrimentos, perseguição, ridicularização e zombaria de sua própria criação, enquanto dedicava tudo para nos salvar. Hoje, se pensarmos em sua vida de sacrifício, devemos também carregar a nossa cruz e seguir o mesmo caminho. Pode ser dito que a pregação é o caminho da verdade que Deus instruiu para nós chegarmos a essa compreensão. Quando pregamos às pessoas, todas nos recebem? Não, elas não fazem isso. Quando guiamos uma pessoa, leva muito tempo para ajudá-la a entender e aceitar a verdade. Leva muito esforço e pede a sua dedicação. Haverá incontáveis vezes em que você se preocupará. Se tudo isso se juntar, não será inevitável que haja uma alma que nasça como fruto? É por isso que Jesus nos deu o mandamento de pregar esse evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Enquanto pregamos, devemos pensar apenas no sacrifício de nossos pais celestiais pelos seus filhos. Devemos pensar: os senhores deram tanto do seu tempo para mim.
e até mesmo vieram a este pequeno e invisível planeta, chamado Terra, que está entre incontáveis estrelas do universo. Os senhores se vestiram de carne e se sacrificaram para me salvar. Os senhores deixaram para trás o trono no céu apenas para me salvar. Os senhores desistiram de toda a autoridade celestial e da glória para me salvar. Quando essa mentalidade existir em nós, então os frutos começarão a nascer. Realizar a pregação, sem entender o sacrifício na cruz, é pregar superficialmente, já que não é considerar o significado da cruz de Cristo. Se Deus tivesse apenas pensado em si, seria mais confortável para Ele apenas permanecer no céu. Porém, mesmo que sejamos pecadores, Deus fez um plano de 6.000 anos para cuidar de nós e para nos levar ao arrependimento, para salvar as nossas vidas. Ele deixou toda a glória do céu para trás, apenas para vir a esta terra em uma forma menor que a de um anjo. Enquanto era açoitado, ridicularizado, abusado pela sua própria criação e aterrorizado com tanta dor e sofrimento, ele ainda disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feito de acordo com a minha vontade e conforto, e sim de acordo com a tua vontade. Hoje, Deus colocou o significado dessa festa dos pães asmos na pregação. Como resultado, a Bíblia não diz, ele verá a sua descendência. É tão lindo, sempre que pregamos, pensando em Deus. Esse é um exemplo da verdadeira pregação, que entende o profundo significado dentro desse ato. Pregar não é apenas usar palavras que mostram nossos pensamentos e fé aos outros, ou para espalhar nosso conhecimento da Bíblia. Dizendo a nós mesmos, eu seguirei esse sacrifício de Cristo na cruz. Devemos ir pregar com a fé de cumprir isso, como um ato de dar a luz. Deus vê o coração da pessoa e, no fim, permite um fruto precioso a ele. Irmãos e irmãs, embora Deus tenha se sacrificado por nós, quantas pessoas ainda se desviam pensando que o domingo é um dia abençoado e que o Natal é a santa festa que celebra o nascimento de Jesus Cristo? Não devemos abandoná-los, como o sacerdote na parábola, que apenas passou por ele, ou como o levita que apenas olhou para o homem e foi embora. Devemos cuidar deles, como o samaritano fez. Devemos pensar, Deus foi tão misericordioso comigo e fez quem eu sou hoje. Mas se eu não tenho compaixão pelas pessoas, então mais tarde, quem estenderá a mão de misericórdia a elas? Deus deu o privilégio de salvar o mundo apenas para nós. Já que é algo que apenas nós podemos fazer, devemos ser aqueles que o fazem. Já que é algo que apenas nós podemos fazer, devemos carregar o fardo da cruz e seguir a vida de Cristo. Hoje, pensando mais uma vez sobre o significado da festa dos pães asmos, damos eternas graças e glória ao nosso Pai e à nossa Mãe Celestiais, que vieram a esta terra para nos salvar. Espero que neste ano possamos fazer o nosso melhor esforço em salvar a humanidade. Gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.